Você, torcedor esmeraldino, você, torcedor esmeraldino, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Pois bem, hoje o assunto é eleições presidenciais no Goiás. Chegada a época, né, já quase chegando aí aos meses da eleição, que será em dezembro, a eleição para presidente executivo. As eleições já começam a se movimentar pela entrevista do Sérgio Hassi, concedeu essa semana à Rádio 820. E para debater esse tema, hoje uma seleta mesa, inicio com meu amigo Iris Cruvinel. Pintou oposição, Iris. Olá, Alex. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos demais colegas que compõem a mesa. Muito bom estar aqui mais uma vez. Que beleza. Hoje para um tema muito importante, que é um anseio da torcida do Goiás há anos. Até que, enfim, está se levantando uma oposição. Parece que com capacidade de mudar a história do Goiás. Seja bem-vindo. A democracia pede isso. O Goiás já vem de tempos monopolizado em sua direção. Novos tempos. Que venha a revolução. Que venha a mudança. Que a oposição faça frente. É isso aí, Iris. É a esperança de todos que melhore o Goiás. Você, torcedor, não esqueça de curtir os nossos conteúdos, os nossos vídeos, são vários vídeos, a série Legend. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, dar um joinha, fazer sua crítica. Pois bem, voltando aqui, o Sérgio Hassi, todos sabem, foi o presidente do Goiás há pouco tempo, mas voltou agora como parece ser o líder da oposição. Movimento, inclusive, que já está marcou para o dia 17 agora de agosto, na sede lá do Parque Anhanguera, uma reunião onde o principal tema vai ser mais direitos para os associados, direitos quanto a voto, direitos a mais, até a camiseta que ele reclamou, né? O sócio do Goiás hoje não tem sequer direito a uma camiseta, não ganha. Então, essas são uma das reivindicações que o Sérgio Hassi está reunindo e pautando para essa oposição, Beto. Beto, oposição, você que sempre clamou por isso, parece que está vindo esse movimento, Beto. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite aos demais participantes hoje, né, desse bate-papo. Olha, eu sou fã da democracia, fã da livre concorrência. Eu acho que a concorrência e a democracia são duas coisas que andam sempre de mãos juntas, né, de mãos dadas, e eu acho que é preciso. E eu fiquei muito feliz, muito contente com a entrevista do Sérgio Hassi, e torcendo para que ele seja o porta-voz, né, dessa democracia, dessa livre concorrência, e eu espero que dê certo, eu espero que abram as portas, né? O Goiás precisa muito disso, como todo time de futebol, né? Vamos ver se dá certo, vamos torcer para isso, e, como se diz, que vença o melhor, ou então o que acontece só de ter pessoas que tentam levantar essa bola, essa bandeira, já é um passo muito grande. Isso aí, Beto. Lucimar, e aí, pintando oposição à volta de Sérgio Hassi, que foi um bom presidente, né, Lucimar? Boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiramente, boa noite a todos os participantes e boa noite, um bom dia, boa tarde para todos que estiver assistindo a nossa live. É isso aí, Alex. O Sérgio Hassi mostrou muita competência quando ele foi o presidente do clube na época, aquele presidente que dedicou, que além de um presidente, um grande torcedor, ajudou bastante o clube, olhou pelo lado do clube, é aquele que ajuda em todos os aspectos. É uma pessoa muito sensata, dedicada ao nosso grande Goiás Esporte Clube. Esperamos que, e torço muito, que ele se reeleja novamente pelo seu bom trabalho e por ser muito competente. Eu vou torcer para isso.
Todos nós iremos torcer, né? Todos nós queremos um Goiás melhor. Iris, o Sérgio Hassi é um homem que domina as palavras, um profissional, um médico nacionalmente conhecido. E na ótima entrevista que ele deu aos colegas da rádio da Bandeirantes 820, alguns pontos me chamaram a atenção. Entre eles, foi a questão das críticas que foi feita ao vice-presidente Arley, que também foi o homem do futebol dele. Inclusive, uma das críticas também ao Sérgio Hassi, que no futebol ele deixou a desejar, mas o homem do futebol era imposto lá pelo outro grupo. O que esperar desse movimento do Sérgio Hassi? Iris Cruvinel. Ô Alex, que bom que está surgindo esse movimento. O Sérgio Hassi, ele foi presidente do Goiás, ele fez uma boa gestão, né, em questão de patrimônio, de saneamento do clube, mas na questão do futebol deixou realmente a desejar. Muito bem lembrado por você, né, que o homem do futebol dele era justamente o Arley, que ele acabou dando uma descascada nessa situação, na entrevista que ele deu aí para as rádios de Goiânia, fazendo até crítica direta ao Arley. Essas críticas, ela também se estende a boa parte da torcida não engole o Arley. E se a gente for pensar bem, os números dele, os números não são bons. Agora, sobre a expectativa aí dessa iniciativa da concorrência, aí da oposição, a concorrência ela é salutar em qualquer circunstância, em qualquer segmento, até para a nossa vida pessoal. Por que a gente tente levar uma vida organizada, aparente? Por quê? Porque o mercado é competitivo. Ele é de muita concorrência. E você precisa se preparar para ele. Quando a gente fala de oposição no Goiás, eu vejo um anseio muito grande da torcida de que, sim, alguém chegue e desbanque os Pinheiros. Isso é quase que anseio de quase 100% da torcida do Goiás. Eu vou para outra linha. Eu vou para essa linha de que a concorrência, ela é salutar e ela desperta. Imagina você tendo um produto, você representando, ou você vendendo, uma empresa num segmento, e aí você não tem concorrente, você deve ter um monopólio. Você não tem ninguém que concorre com você com o produto, ninguém que pode te desbancar. A sua tendência é tocar o negócio de qualquer maneira, do jeito que der. A partir do momento que você tem, você se prepara. Então eu vou tratar essa eleição, além dessa necessidade que a torcida vê, de tirar alguém e pôr alguém, eu vou tratar assim, ela vai despertar uma necessidade de montar um time melhor, a necessidade de voltar a ganhar o Campeonato Goiano, montar time competitivo para ir bem nas competições nacionais. Eu penso que o caminho é por aí. Outro ponto importante que ele destacou como você bem disse, aí, ele fez críticas aí à atual gestão, mas fez um elogio ao seu Ailê, que era uma pessoa que sabia aglutinar, né? Ele sabia como juntar todo mundo em prol de uma situação. Beto, outro ponto destacado, bem destacado pelo Sérgio Hassi, inclusive um dos pontos principais defendido por ele, é o acesso maior do sócio proprietário. Hoje, o sócio proprietário do Goiás são em torno de 700 e 45% estão inadimplentes. E uma das questões que foi questionada, muito bem questionada, foi a questão jurídica, e ele falando que com um refis, uma renegociação desses inadimplentes, eles teriam poder para fazer a reforma necessária no estatuto, para dar esses direitos, mais direitos aos sócios, inclusive o voto a todos eles. É interessante essa questão, né, Beto? Alex, é interessante, né? Porque o que acontece? Eu acho que o Goiás precisa de mais nomes, mais cabeças ligado a essa parte do tanto o Conselho Deliberativo quanto os sócios torcedores, né? Por quê? Porque o que acontece? Tem muita gente querendo voltar ativa no Goiás, né? Como pessoas que podem ajudar a dar ideias, a dar sugestões, a contribuir com o clube. Por quê? Porque eu acho que acontece, quanto mais pessoas fazendo parte de uma determinada situação, eu acho que surge mais ideias, surge mais volume
de pessoas ligadas a uma determinada área. E o Goiás, o que acontece? O Goiás precisa de ideias diferentes, o Goiás precisa de pessoas diferentes, o Goiás precisa de alguns profissionais na área da diretoria, né? Alguém mais conhecedor da causa, né? Tanto para fazer investimento em futebol, como também patrimônio, e tem pessoas também ligadas a outras áreas, né? O Goiás precisa muito de marketing mais forte, o Goiás precisa de evoluir muito em propaganda fora do estado, o Goiás precisa muito de várias coisas que cabeças diferentes pode trazer ao Goiás. Então, o que acontece? Quando o Íris falou muito bem aí sobre livre concorrência, ele foi muito bem. Por quê? Porque a livre concorrência pode trazer ideias novas. Quem sabe um novo presidente com a cabeça diferente pode trazer um profissional da área como diretor de futebol novo, mais conhecedor, mais experiente, e pessoas ligadas à área também. O que acontece? Nós precisamos muito de time de futebol que nos faça a ser felizes novamente. O último time de futebol que nos fez feliz foi aquele time que tinha o Walter. Tem mais de 10 anos. Então, o que acontece? Profissionais da área, no Goiás, profissionais fortes, conhecedores do assunto, isso pode vir com o quê? Com um novo presidente ou com a nova pressão. Então, o que acontece? Eu acho que, trazendo mais sócios ao clube, esses inadimplentes, pode fortalecer uma concorrência, pode fortalecer uma pressão, e isso é salutar. Nós precisamos muito disso no Goiás. Está faltando muito. É isso aí, você torcedor, está gostando, não deixe de curtir, dar o seu like, comentar. Lucimar, entre as críticas, né, que não foram poupadas aí pelo Sérgio Haas, com toda a elegância dele, ele também fez críticas ao atual presidente do Conselho, o Edminho. Ele falou que o Goiás, a atual gestão do Edminho, essa posição pensa totalmente diferente da atual gestão do Edminho. Expectativa de mudança por aí, né Lucimar? Esperamos que sim, né, Alex? E toda a galera, porque, como a gente está citando o nome do nosso Sérgio Haas, a gente vê nele a competência e outra coisa, olha muito pelo lado do sócio-torcedor. Isso é muito importante para o clube, né? Ele, quando teve na sua gestão, ele olhou muito financeiramente, né? Naquela época. Foi bom para o clube financeiramente, porque o clube não se endividou, como muitos clubes no futebol brasileiro entraram em decadência devido às más administrações. Então, ele deu conta de sanar isso aí, deixar o clube numa boa. Mas também, pelo outro lado, o clube foi deficitário em termos de atletas e jogadores tão competentes como nós, torcedores, queríamos, né? Então, a gente vimos essa diferença. Agora, eu espero, com essa nova gestão, que seja o nosso Sérgio Haas, ele olhe para esses dois lados, né? Ou aliás, em três lados, né? Tanto nessa tese aí, né, de financeiramente, e em grandes jogadores para colocar o time nos conforme. Não é dizer que olha um lado e abandona o outro. Tem que olhar os dois ou três lados ao mesmo tempo, como essa coisa de dizer, tipo assim, sócio-torcedor. Tem clubes por aí, no futebol brasileiro, que ganha muito com o sócio-torcedor. E eu vejo, não sei se eu estou falando muito, acho que vocês depois comentam aí, o nosso Goiás, nesse aspecto aí, ele está devendo, né? O sócio-torcedor parece que não evolui. Então, vamos esperar que, com essa nova gestão, esse novo trabalho aí que seja com o Sérgio Haas, possa evoluir e dar o retorno necessário, que a mudança é necessária, né? É igual um clube precisa de um bom treinador e um clube precisa de um bom diretor, um dirigente, o cabeça, o chefe do comando, né? Apenas uma questão de esclarecimento aqui. Por enquanto, o desejo, a luta dessa oposição é o direito para os sócios
proprietários, né? Os sócios proprietários, que hoje são em torno de 700, e para você ser um sócio proprietário, você faz um investimento em torno de 50 mil, precisa ser aprovado por todo o conselho, e aí você tem que pagar ainda uma mensalidade. O sócio torcedor é um outro momento. Alguns clubes brasileiros, inclusive, já dão direito ao sócio torcedor, são bem poucos. A gestão do Goiás atual era mais ou menos no formato do Corinthians e São Paulo, que são equipes mais fechadas. Então, o Sérgio Haas quer abrir mais, mas também não quer abrir ao ponto de chegar o sócio torcedor ter direito à voto. Ele quer, parece que uma representação, eles podem nomear um único voto, 2 votos, mas isso é mais para frente. É isso aí, galera. Se você gostou, expectativa dessa eleição que pode mudar os rumos do Goiás, não deixe de comentar, não deixe de sugerir novos temas, e fique atento que a gente volta aí com os braços. Saudações esmeraldinas a todos aí.